Já trabalhou em muitos garimpos? Não, garimpo para longe não. Só mas daqui aqui, da região. No Bom Futuro, qual mais o senhor trabalhou? Dos anos 60, olha, dos anos 60 até 71... Eu vou começar já a gravar, e no meio a gente vai falando, tá? Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Hoje eu estou aqui na companhia do seu Raimundo Rodrigues de Lima, o Cujuba, lá do Marechal Rondon. Ele tem muita história para contar e a gente veio conversar um pouco aqui. O tempo não é longo, né? O tempo é curto, mas a gente dá para conversar um pouco e contar um pouco da história antiga da nossa cidade. Ele é personagem aqui da nossa Ariquemes, do tempo da Vila Velha, né, seu Raimundo? Tempo da Vila Velha. Seu Raimundo, primeiramente, obrigado por me receber aqui na casa do senhor. O senhor e toda a sua família, sempre muito educado, muito gentil com todos, né, com todos os amigos, com toda a nossa gente ali. Obrigado por nada. Seu Raimundo, o senhor chegou no Marechal Rondon em que ano que o senhor começou a morar ali? Que o senhor veio morar na Vila Velha, que hoje é o bairro Marechal Rondon? Eu nasci ali, ali em Costa de Ariquemes, né, que é uma colocação chamada Areal. E aí quando eu fui ficando grande, foi ficando maior, né? Se dizer criança, uns 7, 8 anos, aí que eu vim conhecer, né, ali a Vila Marechal Rondon, sabe? A gente vinha ali de tropa. Montado em burros. Montado em burros, né? Certo. Até aqui a tropa aqui do meu concunhado hoje aqui, que é o Anastácio, que ele já tem 82 anos, por aí assim já. Eu vinha montado naqueles burros, aí vinha buscar mercadoria lá pro Seringal, a gente vinha e voltava. Vinha lá do Seringal do Rio Branco. Do Rio Branco, né? Rio Branco. O pessoal, do Seringal do Rio Branco era ali na região sentido Machadinho, RO sentido Machadinho, nas proximidades ali da Fazenda Rio Branco. A Fazenda Rio Branco era do pessoal do Hugo Frei. Do Hugo Frei, né? Foi um dos pioneiros daquela época que chegou. Eu não sei qual era o estado que eles eram, não sei se era o Paraná. Eu sei que foi dos primeiros que enfrentaram ali, né? Desbravador, né? Desbravador, né? Eles trabalhavam na plantação de laranja? Laranja, cacau, né? Naquela época que eu já era casado ali, mais o Otílio ali. Aí eu peguei até uns dias ali, eu fui mais o Batista. Seu Batista, lá do bairro Marechal Rondon. Do bairro Marechal Rondon. Tá né? lá até hoje, ele mora lá, morador antigo ali também. Quem é mais antigo no Marechal ali, o senhor ou o seu Batista? Olha, eu acho que seja eu, né? Né? Ali na na vila. Na época que eu nasci, que passei a conhecer ali o Batista. Ainda não tinha vindo pra cá, né? Pra morar ali na vila, né? E naquela época, o senhor trabalhava com o quê? Qual que era a atividade do senhor? Naquela época, naquela época... Todo mundo praticamente? Praticamente todo mundo naquele tempo era o tempo da seringa. Trabalhava na extração da seringa? A borracha. Extração da borracha e vender para os que vinham comprar por aí mesmo. Os seringueiros, os patrões, né, cada um tocava o seu seringal, então... Tudo era através da borracha, né? Era o ouro branco, né, que se chamava na época, entendeu? O seu Raimundo estava contando que ele chegou a conhecer seu Eduardo Vasconcelos. Vasconcelos. Foi o nosso patrão. Seu Eduardo Vasconcelos. O seu Eduardo Vasconcelos, ele tem, se eu não estou errado, a identidade número 1, RG número 1 de Rondônia. Ele tinha um seringal aqui na 421. BR-421, naquele tempo... Era só trieiro, um carreador, né? Era carreador. Naquele tempo era só a floresta e os seringueiros dele tudo aqui. O Eduardo Vasconcelos, como é que era o nome do seringal dele? Seringal Recreio. Seringal Recreio. É onde é a fazenda... Fazenda Catânio e Cabanha Recreio hoje. Cabana Recreio hoje. Ali tudo era... Seringal Recreio. Seringal Recreio, que hoje é do pessoal do Catânio. É do Catânio, né? Muito legal. E ele era o pai do seu falecido Zé Coati também. Zé Coati. Era o Zé Soares, né? Ele era então o sogro da Dona Antônia. Sogro da Dona Antônia. Que legal, é muita história legal. E o senhor conheceu também o Aldemir Cantanhede. Aldemir Cantanhede. Então naquela época, já do período da borracha, que foi terminando
Começou dos anos 60. Né? Antes dos 60 eu já conhecia, né? O Ademir Cantanhede. E como então, o pessoal chamava ele lá no Marechal Rondon? O Ademir Cantanhede chamava-se Aldé Cantanhede. Aldé Cantanhede. O nome dele era Aldé. Eram dois irmãos, Aldé Cantanhede e tinha o Raimundinho Cantanhede, que eu conheci, e o Aldé Cantanhede, que era ele. Né? Curiosamente, quando a gente era mais jovem, eu ouvia falar em Aldé Cantanhede. A escola era chamada de Aldé Cantanhede, bem no começo, o nome da escola, Aldé Cantanhede. E na verdade, hoje é a escola Aldemir Lima Cantanhede. Ele também era dono de seringal, o Aldé Cantanhede? Sim. Qual que era o seringal dele? Não, o seringal dele, se eu não esqueço, eu acho que era o seringal Ele tinha um seringal. Eu imagino que seja o seringal Nova Vida. Eu não lembro bem, mas eu acho que era Nova Vida. Certo. Eles tinham essa terra aqui, pelo que consta, a gente levantando informações, que do Marechal ali, de Ariquemes para lá, da fazenda hoje, até pro lado da Nova Vida, ali, o seringal Nova Vida ali, tudo era do pessoal do Cantanhede, o Raimundo Cantanhede, exatamente. Ricardo Cantanhede e Aldé Cantanhede. Tudo era deles para lá. Ele era uma pessoa assim, um pouco, o que o senhor estava comentando, ele era meio bravo durante as festas dele de antigamente ali no Marechal Rondon. Sim, você me fez a pergunta. Por que colocaram esse nome nela? Fizeram essa homenagem para ele, colocar o nome dele da escola, Aldemir Cantanhede. Na escola lá, né? Pois ele era uma pessoa não discriminando. Aí a gente pode dizer assim, Edu, porque naquela época eu acho que o povo não tinha conhecimento das coisas, né? Não fazendo discriminação, mas muita gente não tinha conhecimento, né? Da pessoa, da personagem. Quando deram o nome da escola para ele? Pois é, entendeu? Não sabia exatamente quem ele era, né? Né? Porque, né? Ou de repente era uma política da época, né? Era uma política da época. Podia ser. Tem isso também. Seu Raimundo, mas dessa época então, desde de jovem, o senhor já chegou a se topar com índio por aqui ou sempre tinha informação de índio nas redondezas? Não, eu nunca topei com índio, nunca bati de frente com índio. Mas da minha época, tudo tinha índio. Todos contavam essas histórias. Quando eu nasci aqui, naquele tempo, tudo já tinha índio, né? Tudo já tinha índio. O senhor chegou a conhecer seu Chico Prestes? E o índio naquela época não tinha comunicação com ninguém, né? Né? Era bastante arredio, né? Conheci demais o Chico Prestes. Né? O Chico Prestes, a curiosidade, ele era esposo da Mundaia, né? Sim. Tiveram os filhos raptados pelos índios, um foi raptado, outros foram flechados. Acho que morreu foi. É aqui perto mais ou menos entre Montenegro e Campo Novo, por ali. Exatamente. Na beira do Rio Javari. Que é um lugar chamado, onde eu falei para você ainda agora, que é um lugar chamado São Pedro. Que é onde ele morou. Acima da Cachoeira de São Benedito. Olha que eu estive lá, né? Nessa mesma região do confronto dele com os índios. Eu estive lá, antes de acontecer isso, eu estive lá. Na época, né? Fui passear lá e depois o dono que abriu lá, que era o irmão Zé Crente, né? Passou para ele, vendeu para ele. E depois que ele comprou, aconteceu isso. Aconteceu isso. Isso lá pelos anos de 1970, 79, por aí. Por aí assim. E o senhor também estava contando que, além de mexer com a borracha ali, o senhor é nascido então em Ariquemes? Sou nascido em Ariquemes. Nascido em Ariquemes, 73 anos, aqui de Ariquemes. Exatamente, eu nasci em 49, né, depois da Segunda Guerra Mundial. O senhor é nascido em Ariquemes em 49? A Guerra Mundial terminou em 45, eu nasci em 49, né, 4 anos depois. Então, o senhor nasceu em Ariquemes, em 49. Hoje emendou aquilo ali tudo. Olha né, Ariquemes, só. Né, com Rio Branco. Seus pais eram amazonenses? Amazonenses. A minha mãe, Luísa Pereira Lima, né, e meu pai, Francisco Rodrigues Pimentel. Que legal, senhor. Nós somos 2 irmãos, né? E mora uma irmã minha em Manaus, chamada Cecília. Ela tem 74 anos. Agora mesmo, um primo meu mandou uma mensagem dela. E mandou a foto dela no celular, ela inteirando o ano. Lá em Manaus, né? Ela mora em Manaus. Comemorando o aniversário. A Cecília. Que legal. Cecília Pereira Lima.
E o senhor também já trabalhou muito em garimpo? Muito em garimpo, né? Quando começou o garimpo em 60 até 71, né? 60 até 71, o senhor já trabalhava em garimpo? Eu fui trabalhar em garimpo. O garimpo foi aberto aqui em 60. Nossa. Em 1960, até 71. E o senhor já trabalhou no garimpo nessa época? Qual garimpo? Aqui do seu Eduardo Vasconcelos. Já tinha garimpo aqui? Já. Nas proximidades da cabanha ali? Quando ele estava aqui para dentro, que era o garimpo dele, a parte dele. A parte de lá é do Flodoaldo Pontes Pinto, e uma parte de cá, que é menos parte. Aqui tinha parte do Flodoaldo Pontes? Do Flodoaldo Pontes Pinto, e aqui não tem aqui que chama o Maçangana? Sei. Onde tem a Vila Maçangana? Sei. Aquela Vila Maçangana que era do Flodoaldo Pontes Pinto. Porque lá em Porto Velho tem um bairro, eu acho, chamado Flodoaldo Pontes Pinto. Pontes tem um bairro. Pinto, Ele era dono dessa área aqui. Dessa área. A área maior que tinha aqui ali no rio, que é o rio, aquele rio que põe ali embaixo, abaixo do Rio Maçangana. Maçangana. É onde é a matriz lá, que você entra na 60 e sai lá. Sei. Onde é a comunidade São Geraldo. Ali era a matriz dele, onde era o seringal dele. Do Flodoaldo. Do Flodoaldo Pontes Pinto. Que legal. É. E o senhor também trabalhou no garimpo? Trabalhei. No Bom Futuro, eu digo, no Bom Futuro. No Bom Futuro, trabalhei. Aqui era casterita, na época do Eduardo Vasconcelos, era casterita? Tudo era casterita. Casterita, então, pedra? Ou era pó? Era em pó naquela época. Era pó. Aonde eu vi pedra foi no garimpo Bom Futuro. No Bom Futuro é que o senhor extraía... pedaço de pedra. Pedra, né? De casterita. Casterita. Você moía ela, entendeu? No moinho. O senhor trabalhou quanto tempo no garimpo Bom Futuro? Eu não trabalhei muitos anos, não. Eu trabalhei acho que uns 3 anos. 3 anos. Tem um vídeo, tem uma filmagem do senhor lá. Você viu aquela filmagem lá. Filmagem da época, alguém faz uma matéria e aparece o senhor falando da... Foi um garimpo muito bom. Que ano foi que o senhor trabalhou no garimpo Bom Futuro? Rapaz, eu tô até esquecido o ano. Acho que tá perto de uns 30 anos, não tá? Por aí, até tem um tempinho aquela matéria, eu lembro dessa matéria. Acho que tem já quase. E qual foi a melhor época de Ariquemes para o senhor? A época da seringueira, da seringa, ou a época de garimpo? Qual foi a melhor Ariquemes? Rapaz, olha, naquela época para nós, né, era uma época muito boa. Eu sempre explico essa situação. Era uma época muito boa. Só um pouquinho, tem luz aqui fora? Tem. Tá ficando escuro. O senhor chegou a trabalhar então um tempo aqui no garimpo do Eduardo Vasconcelos, que já era casterita. Depois foi pro garimpo também do Bom Futuro. Foi. No Bom Futuro, entre 60 e 61 aqui. E depois, entre 70 e 80, o senhor trabalhou lá alguns anos lá no Bom Futuro. No Bom Futuro. Foi do seu Eduardo, foi dos anos 60, né, que começou, até 71. O Bom Futuro já veio. Bem mais pra cá, né? Bem pra cá. Que você falou os anos 80, já de... 80 por aí. E, assim, no garimpo, qual a maior saudade do senhor da época do garimpo? O que o senhor fala assim, pô, aquela época era bom, ou então eu poderia ter aproveitado melhor? O que o senhor sente, assim, se o senhor voltasse no tempo, que tipo de garimpeiro seria assim? Ou o senhor faria alguma coisa diferente ou ia aproveitar da mesma forma? Trabalhar, aproveitar. O senhor ia nos bar, aproveitava de bar, se divertir dessa forma? O que o senhor faria diferente no garimpo? Se o senhor voltasse no tempo assim e falar, não, vou ser um garimpeiro diferente. Dudu, agora você me enrolou, mas é muito fácil a pergunta. Porque naquela época, o garimpeiro, ele é assim, né? O garimpeiro, ele nunca pensa. Ele nunca pensa que o garimpo um dia... Vai acabar. Que a oportunidade vai passar. Isso aí muitos que aconteceu isso, né? Verdade. Então a gente não... isso não vai acabar. Por exemplo, naquela época dos anos 60, quando começou, em 60 até 71. Né? 11 anos aí de garimpo aí. Foi 11 anos. Então... Naquela época, que era o militar que governava, quem esperava que o garimpo ia fechar? Nego tocava aí, deitava e rolava, não estava nem aí. Não imaginava que aquilo ia passar, aquelas oportunidades de ir embora, né? Quem vai fechar esse garimpo? Como é que esse garimpo vai fechar? Aqui do estado de Rondônia. Foi o estado de Rondônia todo
que aquilo explodiu o minério. Você vê de Campo Novo, descendo rumo de Porto Velho. Maçangana. Foi tudo, né? Aquilo, Bom Futuro. Então... Aqui na beira da 421 aqui tinha garimpo? Não, do Eduardo Vasconcelos era na beira aqui, não? Era perto do rio? Entrando aqui, uns 20 quilômetros para dentro, já era garimpo já. Para dentro do sentido Maçangana. Aqui na 40, né? Aqui na 50 você vai sair lá na vila. Sim, tudo sai no Maçangana. Tudo sai no Maçangana. E por aqui na 40 você vai sair lá primeiro. Sai lá também. Acaba saindo lá depois. Na parte que era do Seu Eduardo, né? Então, legal. E aí, então o senhor fala assim... tinha oportunidade, né, seu Raimundo? Eu tinha muita oportunidade. Por exemplo, naquela época ninguém esperava que ia fechar. Então, quando foi em 60... Nem que a idade ia chegar também. Ninguém pensava nisso. Ninguém pensava nisso, não. Era garimpo aí. Era só aproveitar. Só aproveitando, fazendo minério, vendendo, pegava o dinheiro. Gastava, né? E ninguém pensava que ia fechar, né? Isso dos anos 60 a 70, né? A 71, quando fechou, né? Então, quando foi naquela época que era o militar, né? Os governos aí acharam por bem entregar esses garimpos para as mineração. Para a empresa. Para as mineração, para as mineradoras. Para as mineradoras. E tirar o pessoal daí. Tirar o povo, né? Sabe eu acho que não dava lucro, né? Que não dava quase lucro para o governo. O governo, ele não tinha controle, Raimundo, ele não tinha controle da cobrança dos impostos. Não tinha, entendeu? E aí ele falou, não, vamos passar para a mineradora e a mineradora vai me pagar o imposto X. Vai pagar o imposto X. E aí passou para a mineradora. E aí foi tirando o garimpeiro foi tirando até hoje. Por sinal, isso funciona até hoje. Essas histórias ninguém conta, só eu que conto essa história de garimpo. Garimpo, eu sou garimpeiro velho daquela época, dos anos 60, é muito pouco da minha época, né? Mas o garimpo, o garimpeiro hoje, o garimpeiro ele não paga tributo nenhum, não, verdade. Entendeu? Chama-se o garimpo clandestino, né? Ele vai extraindo ali e não presta conta de nada. Não tem carteira assinada, nada. Então é assim. Vai ter emprego. Qual garimpo, qual época que o senhor acha que o senhor teve mais oportunidade? No garimpo da época do pó, que era a casterita em pó, né? Da época do Eduardo Vasconcelos, de 60 a 71. Era extraído na enxada? Esse garimpo era na enxada. Era barranco. Era barranco, aqui tudo era o tempo da força bruta. Era. Ou o garimpo do Bom Futuro, era foi melhor? Cavado, né? Cortado as raízes lá embaixo, quebrado. Peneirava ali também, jogar para cima e lavava numa caixa, né? Então, e depois vendia no final. Trabalhava em grupo, né? Era em grupo. Você sempre trabalhava de 2, 3 parceiros. Com maquinário. Qual época o senhor acha que foi melhor um pouco? Esse garimpo, de 60 a 71, ou depois quando estourou o garimpo, quando abriu o garimpo do Bom Futuro? Bom Futuro. O senhor acha que foi melhor para ganhar dinheiro, foi o Bom Futuro? Foi muito bom. Naquela época foi um garimpo muito de vantagem, né? Teve muito metal. Naquele tempo era... Se soubesse aproveitar, né? Era um garimpo dava para ganhar um dinheiro bom, né? Dava um garimpo. Da época melhor da seringa, o senhor conta também que na época que o Chico Prestes pegou a colocação, que ele chamava, né? A área de terra chamava colocação, né? Tinha muita seringa e era muito fácil extrair, o acesso era muito, a seringa boa, de boa extração e de boa qualidade, né? Fácil extração e de boa qualidade. A seringa chegou a ser tão bom em termos de dinheiro, ou perto, igual o garimpo, não? Era bom, a seringa também dava dinheiro? Para se dizer, né? Era mais ou menos igual. Mais ou menos igual, né? A seringa naquela época, como eu te falei do começo, né? Que naquela época ninguém sabia o que era minério aqui no estado de Rondônia. Ninguém nem adivinhar. Então naquela época a seringa era o carro-chefe da economia. O carro-chefe era a melhor coisa para você ganhar dinheiro. Era a seringa. Era a seringa. E o senhor conta que o senhor andava no meio da mata, tudo. O senhor estava contando que o senhor não tinha receio de nada, era acostumado com o mato, né? E olha que a mata era muito mais perigosa naquela época. Era muito perigosa, né? Era desconhecida, né? Mas para mim a mata era minha casa, né? Olha só. Atava minha rede aí no chão, eu ia pro mato. Dormia no meio do mato. Entendeu? Então, ficava o tempo que precisasse ficar no mato, ficava. Entendeu? Eu gostava do mato. Como se diz a história, eu fui bicho do mato naquela época. O senhor sente falta disso hoje, daquela época da mata? Poder sair, caçar, sinto. matar os bichos do mato.
A gente comia no leite da castanha. Olha Nós só. chegamos aqui em 71, né? Era assim, né? A gente vivia do bicho do mato. Era caça, o sal para salgar a caça e o peixe e a farinha. E a farinha... Basicamente esse era o alimento principal. A farinha, quando nós chegamos aqui, a gente já começamos a derrubar. Naquele tempo era no machado. E já plantar, primeiro que já plantava era a mandioca, fazia farinha. Que era, né? Um dos principais alimentos. O milho, né? O arroz, que eu estava contando ontem para Maria. Aquele já era o básico já. O registro do senhor não é Ariquemes. A certidão do nascimento é Porto Velho ou é qualquer? Na certidão do nascimento do senhor fala que o senhor é nascido em Porto Velho ou é nascido em Guajará-Mirim? Porque naquela época só tinha esses dois municípios, eu acho. Não tinha ainda Ariquemes. Eu acho que é Ariquemes. É? Uhum. Deve ser algum seringal aqui de Ariquemes. O senhor foi registrado logo quando nasceu ou demorou? Porque antigamente era assim, né? Demorava um tempo para registrar. Demorava, né? Naquela época, né? Demorava. Eu acho que foi feito aqui em Ariquemes mesmo, né? Como é que se chama? O escrivão da época. É o escrivão. O escrivão da época fazia. Já na época que eu conheci, que foi ali no Marechal Rondon ali mesmo, que foi o Misael Bezerra. Eu conheci o seu Misael Bezerra. Você conheceu o Misael Bezerra? Misael Bezerra era delegado e era escrivão ao mesmo tempo, escrivão do cartório. Foi ele que nos casou. Eu com a Dona Otília. Com a Dona Otília. Foi. Seu Misael Bezerra. Conheci. Eu tive o prazer de conhecer um senhor magrinho, meio magrinho, educado, gente boa. Muita pessoa, muito legal. Muito legal ele, uma pessoa muito boa. Delegado, quem que era o delegado? Além de seu Misael, que eu acho que o seu Misael também foi delegado, né? Quem era o outro delegado da época que o senhor lembra? Naquela época teve o seu Antônio Lima. Antônio Lima. Antônio Lima, que foi um dos delegados. Ele é antes do Sargento Brasil? Antes. Ele é antes? Sargento Brasil já foi rei da PM, né? Porque o Sargento Brasil também o pessoal conta. O Confúcio conta uma história que o Sargento Brasil ele dava o nome na época de delegado calça curta. O Confúcio conta isso num texto dele que eu achei muito bonito, porque não era um delegado propriamente dito, era um delegado trazido de outra função para ser delegado. Aí o Sargento Brasil, o Confúcio conta isso, que é verdade. Que ele era da PM, né, e foi trazido ali, nomeado como delegado ali, provisoriamente, vamos dizer assim, provisoriamente, né? Que ele era da PM, né? Isso. Conheci muito ele. Você conheceu ele? O Sargento Brasil não, eu conheço só de história, o pessoal contava, o Confúcio Moura também contava, o doutor Confúcio. Que ele era da PM. E o senhor morava lá no Marechal Rondon, pertinho da delegacia. O senhor morava ali bem em frente era a delegacia. Exatamente. Lá, a antiga delegacia do Marechal Rondon. Muito tempo ali. É verdade. Né? Ali, qual o último delegado que o senhor lembra ali? Naquela delegacia, a última pessoa que trabalhou como chefe daquela delegacia ali no Marechal Rondon. Será que foi seu Misael? Olha, do que eu lembro, eu acho que foi o Misael Bezerra. O Misael Bezerra e o seu Antônio Lima, né? Naquela época. Antônio Lima, delegado. Que teve dois policiais daquela época, era do território de Rondônia. Território Federal de Rondônia. Quando eu era menino, os policiais que eu conhecia ali, que era o Feliciano e o Queixada. Ele tinha apelido de Queixada, o outro. Eram os dois policiais que tinha ali. Sabe? O seu Zé Balos também chegou a trabalhar lá. Zé Balos. O Zé Balos, eu conheço muito o Zé Balos, ele já está aposentado. Isso. Sempre eu vejo o Zé Balos lá em Ariquemes. Isso, ele também chegou ele disse que levava o pessoal preso lá naquela delegacia. Assim, trabalhou muitos anos de policial ali em Ariquemes. Sempre eu topo ele ali em Ariquemes. Que legal, que legal. Senhor Raimundo, a gente está chegando no final da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo. Quero agradecer ao senhor por receber a gente aqui. E dizer também da satisfação e tomando um pouco do seu tempo para contar um pouco da história assim do início da nossa cidade, né? Que não é só a história da cidade, que eu gosto muito da história das pessoas que fizeram a cidade. É verdade. Que eu acho isso muito bacana. Muito, vocês tiveram uma luta, muita malária. Quantas malárias mais ou menos? Muita, né? Muita malária. Várias malárias que nos pegou, né? Que legal, que legal. E outra coisa, o seu Raimundo chegou a trabalhar, eu trabalhei com o seu Raimundo na serraria carboneira, do Carlos Carboneira e do Ivo Carboneira. O senhor se recorda, né? O senhor não trabalhou tanto tempo lá, eu trabalhei bastante tempo naquela serraria. É verdade. E o senhor chegou a trabalhar. Hoje o Carlos mora ali, né? Mora por ali. Agora ele mudou, está morando mais no centro da cidade, mas ele sempre morou ali. Sempre eu topo ele lá em cima ali. Exato, onde era a serraria Ele e o irmão carboneira. Dele, que era o dono. Os dois proprietários da serraria carboneira.
Eu trabalhei com o seu Raimundo. Eu era criança na época, trabalhando já em serraria desde aquela época, não tinha idade para trabalhar no pesado, certo. né? E trabalhei, tive a satisfação de trabalhar com o seu Raimundo, que contava muita história pra gente. No intervalo do almoço, no descanso do almoço, a gente ia pro trabalho para escutar, ia lá pra serraria, pro pátio, para escutar as histórias do seu Raimundo. É que tem verdade. muita história, né, seu Raimundo? Ainda tem muita ainda. Tem muita. A gente vai continuar. Você vendo aqui de novo, eu a gente vai ainda gravar vou contar mais história. História tem muita maravilhosa, né? Que legal, que legal. Senhor Raimundo, muito obrigado. Eu te agradeço, tá? meu irmão. Obrigado. Agradeço, tá? Obrigado pela atenção. Tuas ordens, E a gente vai. de vocês, tá? Vem uma hora de novo pra gente conversar de novo. Contar mais história. É. Que legal. Eu te agradeço, meu irmão. Valeu, pessoal. Até mais, hein? Tchau, tchau. Valeu.